Quais são alguns medicamentos que podem danificar o funcionamento do seu rim? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre alguns medicamentos que você pode estar utilizando e que podem prejudicar o funcionamento do seu rim. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Nós sabemos que muitos medicamentos usados na nossa prática diária estão relacionados a prejuízo do funcionamento do rim dos pacientes. O que às vezes a gente não sabe é que o paciente já apresenta alguns problemas de saúde que podem agravar mais essa situação e certos medicamentos, caso o paciente não tivesse um comprometimento do funcionamento do seu rim já previamente ou estivesse num bom estado de saúde, não teriam qualquer repercussão no funcionamento desse órgão. Mas certas condições que podem fazer com que medicamentos que antes não fariam nenhum mal possam agravar o funcionamento desse órgão. E quais que são alguns fatores de risco que podem fazer com que alguns medicamentos façam mal ao seu rim? Então, a idade acima de 60 anos, ter diabetes, já ter um quadro de insuficiência renal prévia, ter um quadro de baixo volume sanguíneo circulante, ou seja, um paciente que está chocado, que perdeu muito sangue, você dá um medicamento que pode prejudicar o rim, esse prejuízo vai ser ainda mais agravado. E um quadro de insuficiência cardíaca também são fatores que costumam agravar ainda mais o efeito de toxicidade de certos medicamentos para os rins desses pacientes. Ou seja, se o paciente já vai administrar um remédio que pode estar causando mal para o seu rim e ele já tem algum desses fatores de risco, essa situação pode ficar ainda pior. E como que costuma acontecer esse prejuízo do funcionamento do rim com esses medicamentos que você dá? Então os pacientes têm a ideia que é como se você desse algum remédio que fosse lá e fosse tóxico para as células do seu rim. É verdade que alguns dos medicamentos têm esse mecanismo de ação, mas podem acontecer algumas outras coisas que podem fazer com que isso aconteça, tais como certos medicamentos promovem um processo de alergia das células do rim, ou seja, a exposição continuada desses remédios gera uma inflamação crônica como um processo alérgico, fazendo com que aconteça uma inflamação e essa inflamação prejudica o funcionamento dos rins. Certos medicamentos, eles podem fazer o quê? Eles podem diminuir a chegada de sangue nesse órgão, ou seja, o paciente toma esses medicamentos, há uma constrição, há um fechamento das artérias pequenas que levam sangue para esse órgão e o paciente pode ter um prejuízo do funcionamento do seu rim. Pode acontecer a formação de cálculos por medicamentos que o paciente toma. Pode acontecer também um processo de rabdomiólise. O que é isso? Certos medicamentos podem danificar as células musculares que você tem do seu corpo, das suas pernas, dos seus braços, qualquer músculo presente no seu corpo. E ao ser filtrado esse sangue com essas células de músculos rompidas, pode acabar danificando o funcionamento do rim por esse processo de rabdomiólise, que é a morte, que é, na verdade, essas células musculares do seu corpo que se romperam e elas, ao chegarem para serem filtradas no seu rim, podem fazer com que esse órgão pare de funcionar direito. Então, todas essas condições estão associadas a prejuízo do funcionamento do rim. E alguns medicamentos que a gente vai falar agora, a gente sabe que podem ocasionar quaisquer alguns desses problemas. Muitos medicamentos têm um efeito tóxico direto, mas alguns outros que eu vou comentar aqui têm outros mecanismos de ação, mas que sempre vão
poder prejudicar o funcionamento do seu rim. Qual que é um dos medicamentos muito utilizados que está intimamente relacionado ao prejuízo do funcionamento dos rins? São os anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Talvez esse seja, no nosso meio, um dos medicamentos mais implicados nesse problema, que são o ibuprofeno, a nimesulida, o diclofenaco, qualquer remédio muitas vezes relacionado a anti-inflamatórios que você utilize para o tratamento ibuprofeno, tratamento da dor que o paciente tem, seja uma dor depois que o paciente tem uma dor nas costas crônica, fez algum exercício muscular, ficou extremamente dolorido, ou na recuperação de certos entosses, problemas nas articulações, dentre outros problemas. Muitos pacientes tomam esse medicamento por longos períodos de tempo e isso pode danificar de maneira irreversível o funcionamento dos seus rins. A aspirina também é um medicamento implicado no tratamento, em problemas renais, de mau funcionamento dos rins, de doses altas por muito tempo também. Até mesmo o paracetamol também, se usado por longos períodos de tempo em pacientes suscetíveis, pode fazer com que o paciente tenha prejuízo no funcionamento dos seus rins. Certos antihipertensivos utilizados para o controle da pressão arterial, tais como certos diuréticos, tais como o triantereno, tais como alguns diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida, a própria clortalidona, também estão implicados nesse processo. E aqueles inibidores da enzima conversora de angiotensina, que é o enalapril, o captopril, fazer o quê? Fazem com que aconteça um fechamento do aporte sanguíneo para o rim e em situações agudas podem prejudicar ainda mais o funcionamento do rim, porque ele não permite que o sangue chegue adequadamente para a sua filtração apropriada. Alguns antibióticos que você utiliza no seu dia a dia, tais como as penicilinas, a ampicilina, por exemplo, a ceftriaxona, que é outro antibiótico que pode dar um processo de alergia no rim desses pacientes e pode estar implicado nessa ocorrência. Os aminoglicosídeos, gentamicina, que é um medicamento muito utilizado no meio hospitalar, tem um efeito tóxico para o funcionamento dos rins. A sulfadiazina, utilizada para o tratamento de infecções urinárias, naquela associação sulfadiazina mais sulfametoxazol mais trimetoprim, também é um antibiótico que dá esse tipo de problema. A vancomicina é outro antibiótico que também faz com que aconteça um prejuízo do funcionamento dos rins e todo cuidado é pouco a você administrar esse tipo de medicamento. Certos antivirais como o ciclovir, certos medicamentos que você utiliza para tratamentos de tumores, tais como o metotrexate, imunossupressores, que também é um metotrexate nesse caso, certos remédios para tratamento de certos cânceres, como a cisplatina, por exemplo, também prejudicam demais o funcionamento dos rins. E até mesmo certos medicamentos utilizados para controle de náuseas, por exemplo, quando usados por muito tempo, a difenidramina, que é um antihistamínico utilizado para o controle de alergias, também pode dar esse tipo de má funcionamento dos seus rins. E alguns medicamentos utilizados para, por exemplo, o controle do HIV, que são os antirretrovirais, tais como o indinavir, podem induzir a formação de cálculos dentro dos rins, fazendo com que aconteça um prejuízo do funcionamento desses órgãos. Então, só para falar de alguns medicamentos, existe uma gama enorme de medicamentos que pode dar esse tipo de problema, mas a gente citou somente algum deles para fins de esclarecimento. E como que a gente pode prevenir que isso aconteça? A gente pode prevenir que isso aconteça utilizando, às vezes, medidas muito simples que, às vezes, podem ajudar a esse tipo de ocorrência, tais como aumentar a ingesta hídrica antes de se administrar um medicamento que possa prejudicar o funcionamento dos seus rins, tais como contrastes antes de você fazer um exame de tomografia, um exame de ressonância, nesse caso, porque a gente sabe que os contrastes eles prejudicam o funcionamento dos rins.
Outra coisa que você pode utilizar é nunca fazer associação de 2 medicamentos nefrotóxicos. Então, se você procurar não dar, por exemplo, 2 antibióticos que você sabidamente ataquem os seus rins. Outra coisa que pode ser evitada é você corrigir o fator que pode agravar isso. Então, tentar melhorar um quadro de diabetes, melhorar a insuficiência cardíaca desse paciente, são todos fatores que contribuem para que você previna a ocorrência de que esses remédios prejudiquem o funcionamento dos rins. E sempre que possível, utilizar medicamentos que não causem mal ao seu rim. Então, como você viu, são medicamentos, uma lista é muito grande, muitas vezes a gente tem que avaliar, tem que ver junto com o paciente se determinado medicamento pode ou não causar mal para o rim desse paciente, mas essa lista é muito grande e todo medicamento basicamente tem o potencial de causar um prejuízo no funcionamento renal dos nossos pacientes. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.